E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stefano, sou professor de Ciências da EJA para o sexto e sétimo ano. E hoje a nossa aula será sobre agronegócio, desmatamento e sustentabilidade. Para a aula de hoje temos como eixo temático o mundo do trabalho. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. O objetivo dessa aula é compreender os impactos ambientais provenientes do desmatamento em função do agronegócio e as práticas sustentáveis que possam reduzi-lo. E se você quiser fazer anotações de nossa aula, prepare lápis e papel, porque escrever o que a gente aprende é essencial para os estudos. Lembrando que a sua presença nessa aula pode ser confirmada aqui pelo QR Code que está na tela. Aponte a câmera do celular para ele, registre sua presença e fique com a gente, beleza? Agora, vamos começar. Pessoal, falar sobre o desmatamento, que também pode ser chamado de desflorestamento, é falar sobre um dos mais graves problemas ambientais que a humanidade enfrenta atualmente. Desmatar é uma prática que consiste na retirada total ou parcial da vegetação original de determinada região. Se você é morador de sua comunidade há pelo menos uns 10 anos, com certeza viu a paisagem se modificando de forma notável. Isso porque temos a construção de espaços destinados à moradia ou comércio, por exemplo. Então, eu quero saber de você, como a vegetação da sua comunidade mudou com os anos. Com o passar da aula, eu creio que você vai notar algumas semelhanças com o que nós vamos discutir aqui. Gente, o Brasil é um país predominantemente agrícola. Isso quer dizer o quê? Que ele tem suas atividades econômicas voltadas principalmente para a agricultura, cultivo de produtos que atendem tanto o mercado interno, somos nós, os brasileiros que aqui residem, quanto o mercado externo. E aí a gente está falando de produtos de exportação, o que é produzido aqui e vai para outros países. Outra atividade que também é extremamente importante é essa aqui. A pecuária é a criação de animais para comercialização, alimentação, mas também para a obtenção de matéria-prima. Pode ser couro, pele ou ossos. No entanto, essas práticas podem ser feitas de formas diferentes, dependendo da realidade em que elas ocorrem. Assim, nós temos o grande produtor, dono de vastas terras, que tem bastante espaço, e ele usa esse espaço tanto para o plantio quanto para a criação de gado em geral. Mas também a gente tem o pequeno produtor que utiliza muitas vezes o espaço onde ele reside mesmo, um espaço, um quintal, Às vezes ele tem uma terra a mais, mas ainda assim está relacionado com a moradia dele. E aí, esse plantio realizado nesse espaço costuma ser voltado para a alimentação da família dele, E se ele cria animais, também é nesse sentido, é diferente do grande produtor. E é claro que a gente está falando de trabalhos semelhantes, mas depois de eu ter dito isso, você consegue imaginar os dois sendo feitos da mesma maneira? Difícil, né? Para mim também é difícil pensar desse jeito. Isso porque essas práticas se demonstram como a gente está vendo aqui nessa foto. O pequeno agricultor, ele pratica o que a gente chama de agricultura de subsistência. É um tipo de agricultura que está voltada para a sobrevivência. Ele envolve o trabalho de pequenos produtores em pequenas lavouras. Ele costuma ocorrer em locais reduzidos, entre a própria família. Não temos muitas vezes funcionários, é um filho, uma filha, a esposa, o esposo, que eles trabalham em conjunto para poder estar tanto plantando quanto colhendo. E por isso o nome é agricultura familiar. E aí o grande produtor, qual é a dele? Bem, o grande produtor, ele pratica agricultura comercial. O foco dele é na larga produção. Ele vende os produtos cultivados focando na monocultura. O que é isso? Normalmente é um alimento só. Soja, milho, dentre outros. Diferente do pequeno, que planta várias coisinhas porque ele precisa de várias coisas diferentes para se alimentar. Diferente dos métodos com baixa tecnologia do pequeno produtor,
A agricultura comercial utiliza máquinas, né, de grande porte até, para auxiliar na sua produção. E aí você me pergunta, professor, por que você começou falando de desmatamento e já mudou para agricultura? Para onde a gente vai com esse papo? Bem, gente, por mais que eu tenha ido de um assunto para o outro assim, de maneira bem brusca, né, a verdade é que esses temas eles têm conversado muito ultimamente. Por quê? Porque a disputa entre o agronegócio e as regiões de mata nativa estão acontecendo o tempo todo. Então, sim, o agronegócio tem ligação direta com o desmatamento que tem ocorrido tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa relação. Bem, essencialmente, é possível citar 3 causas que justificam o desmatamento na atualidade. O primeiro e mais discutido atualmente são as economias em expansão, como as já citadas, agricultura, pecuária, mas também temos a mineração. O segundo motivo é a construção de usinas hidrelétricas. Elas utilizam a força das quedas de água para geração de energia e, para isso, exigem a criação de uma barragem para poder estar acumulando essa água para que ela tenha a queda e faça as turbinas girar, né? No entanto, esse processo causa a inundação de regiões extensas onde essa água precisa ser abrigada, né? Então a gente perde muita floresta nesse sentido também. E o terceiro motivo é a expansão das cidades, muito com base no crescimento da população. Muita gente nascendo, muita gente crescendo, então as cidades tendem a acompanhar esse crescimento e a urbanização segue nesse sentido, ocupando cada vez mais espaço também. Esses 3 fatores são os que mais fortemente influenciam o desmatamento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E de que modo isso se acelerou? Se acelerou após a Revolução Industrial. E você sabe o que foi a Revolução Industrial? Responda em seu caderno e veremos se acertou. Darei um tempinho para que escreva, beleza? Vamos lá. Bom, agora vamos ver se vocês acertaram. Gente, a Revolução Industrial foi um período de grandes mudanças nos meios de produção nos séculos XVIII e XIX. É uma época em que a humanidade passou a substituir o trabalho artesanal, utilizado até então, e pouquíssimo agressivo ao meio ambiente, até por causa do ritmo dele, né, bem mais lento, pelo maquinário industrial. Com isso, o que acontece? Vinha produtividade graças à economia de tempo, e você consegue produzir muito em pouco tempo, né? Então a gente tem o surgimento das fábricas. No entanto, o que acontece? A introdução das novas tecnologias fez com que essas mesmas fábricas viessem a ser alimentadas por cada vez mais recursos naturais para serem usados como matéria-prima para elas produzirem aquilo que era de sua finalidade. Além disso, quando não ocorria desse jeito, os recursos naturais como carvão vegetal, carvão mineral, óleo, eram usados como combustível para o próprio maquinário da produção. Com isso, diversas zonas de floresta foram devastadas a fim de atender a essa nova demanda e também para a construção de cada vez mais fábricas. E de lá para cá, o desmatamento só veio crescendo e se tornando um problema global. Mas por que dizemos que é um problema global? Será que isso não está restrito apenas onde houve essa expansão do maquinário urbana? Bem, a gente diz isso porque a retirada da vegetação nativa de uma região causa uma série de problemas indiretos também, que são muito graves. Ou seja, não estão restritos àquele momento, àquela região. Um deles tem ligação com a ausência da cobertura vegetal. Quando você remove a vegetação de uma região, você está retirando dela a proteção contra o choque direto da chuva no solo. Sem as árvores para servirem como proteção, o solo é atingido com um grande volume de água e acaba sofrendo erosão. E o que é isso? É o deslocamento da terra para zonas mais baixas do que onde ela já está. Sem a presença das árvores, as margens desses rios acabam não se sustentando com a chuva
e um grande volume de terra acaba indo para o seu leito. E é o que a gente chama de assoreamento. E dependendo do volume de terra deslocado, isso pode causar até o desaparecimento de alguns rios, o que é muito grave. O desmatamento também pode alterar o ciclo das chuvas, que são muito influenciadas pela evotranspiração realizada pelas plantas, que é a passagem da água que está na superfície da Terra para a atmosfera. É possível perceber isso através da própria floresta amazônica, por causa da grande produção de oxigênio, mas também por conta da quantidade imensa de vapor de água que é liberado pelas árvores. Isso resulta em chuvas constantes na região e influencia o clima de todo o planeta. Se não for o bastante, a Amazônia também guarda a maior biodiversidade do nosso planeta. São mais de 60 mil espécies, tanto animais quanto vegetais, incluindo algumas que ainda são desconhecidas. Só isso aí já é um argumento mais que suficiente para que seja preservada toda essa biodiversidade, a gente pare de desmatar, pare de explorar indevidamente aquele espaço. E é claro que a gente também tem a questão das reservas indígenas, que são alvo constante, principalmente da atividade de extração de madeira e garimpo. Ainda que elas sejam protegidas por lei, não existe uma fiscalização que impeça o avanço da exploração ilegal desses recursos. É importante lembrar também que, para a população indígena, além da preservação ambiental, se trata também de valores culturais e sua sobrevivência, uma vez que é da mata que vem o sustento e as tradições desses povos. Pois é, as causas do desmatamento são semelhantes em todo lugar do mundo. Só que em alguns países, algumas práticas são mais intensas e acabam causando sua aceleração. No caso do Brasil, a causa principal do desmatamento acelerado da vegetação é o crescimento da prática agropecuária. O aumento das zonas destinadas ao cultivo e também áreas destinadas à criação de animais representam o que chamamos de expansão da fronteira agrícola. Isso porque, sempre que essas duas precisarem avançar em seus territórios, vai haver desmatamento, como nós podemos ver na foto. Temos a região de mata, mas também temos uma região completamente transformada em um espaço para plantio e criação de animais. Ok? E agora, deem uma olhadinha aqui. Gente, na foto que é mostrada, nós temos um cenário do desmatamento que ocorre no Cerrado, região centro-oeste do Brasil. Vemos que tem uma estrada aqui que separa a mata nativa de uma região desmatada que tende a avançar. E você teria alguma sugestão para conter o avanço do desmatamento, evitando que ele chegue até a região onde a gente encontra a mata? Eu darei um tempo para que você escreva. Depois que você fizer isso, você pode fotografar sua resposta e nos enviar ao fim da aula. Queremos que você participe da nossa aula também, certo? Participando, além de só ouvir. Bom, existem algumas propostas bem interessantes que a gente vai conhecer. Só que todas elas passam pelo desenvolvimento sustentável. A primeira prática sustentável é baseada no sistema de plantio direto. E o que é isso? Bem, é uma estratégia que o agricultor não aumenta a zona do plantio, né? Ele não expande, mas ele consegue produzir mais dentro do espaço que ele já utiliza, o espaço que ele já preparou. E o que torna isso possível? Bem, é a recuperação do solo já usado. Ao invés de procurar novas zonas que precisariam ser desmatadas, essa estratégia permite que ele consiga reaproveitar. Ele nutre o solo novamente, né? Terminou aqui, plantou, cultivou, colheu, ao invés de ir para outra região e desmatar, ele restaura o solo e pode refazer a produção ali. A segunda prática possível para que isso aconteça passa pelos governos de cada país. Por quê? Porque é necessário que se façam políticas públicas rígidas que impeçam o avanço desmedido do desmatamento. Ok? E é claro que não basta apenas a criação dessas leis, a gente já sabe disso, porque se fosse bastante já estaria funcionando, né?
O que acontece? Também precisa ocorrer a fiscalização e a punição adequada para aqueles que não as cumprirem. Outra iniciativa passa também por decisões governamentais, que é a criação de políticas públicas não voltadas apenas para o desmatamento, mas também para o comércio. Como assim? Bem, estou falando de políticas que dificultem a comercialização de produtos que vieram de zonas de desmatamento legal. Eu desmato uma floresta ilegalmente para plantar milho, para plantar minha soja, para plantar tomate. Pego esses produtos e vou vender. Eu serei punido porque seria ilegal estar comercializando esse tipo de alimento que foi plantado numa região de desmatamento ilegal. Então, a proposta nesse sentido busca desacelerar o desmatamento. E por fim, a gente tem o incentivo e a conscientização da prática agrícola pecuarista ligada às famílias, os pequenos produtores, os representantes da agricultura familiar. Nos moldes do desenvolvimento sustentável, eles também nos fornecem os produtos que a gente consome. Do mesmo jeito que eles nos fornecem feijão, nos fornecem o arroz, certo? E comprando com eles, a gente está incentivando uma prática que está muito mais alinhada à preservação ambiental do que a das grandes produtoras de alimentos também. Com isso, a gente pode perceber que o homem é, de fato, o maior transformador do espaço em que vive e, ainda que de forma indireta, também afeta espaços onde ele não vive. Assim, as práticas sustentáveis utilizadas pelas famílias na agricultura de subsistência também podem ser e devem ser usadas pelos grandes agricultores, os grandes produtores. Basta querer agir junto com a natureza e não contra ela. E fica aqui uma curiosidade que vale a pena citar. Na Amazônia existem árvores de grande porte, capazes de absorver do solo e liberar na atmosfera cerca de 1.000 litros de água por dia. Se tratando da Amazônia por inteiro, esse volume pode chegar até 20 bilhões de toneladas que resultarão em chuva, mostrando que as árvores são as maiores aliadas dos produtores rurais, ainda que nem sempre elas sejam tratadas dessa forma. Agora vamos fazer uma atividade para nossa revisão? Gente, nossa questão é a seguinte: a empresa A4, de produção de papel e celulose, se instalou no interior do município de Cariacica. Buscando iniciar a produção nos próximos anos, a A4 substituiu a Mata Atlântica da região pelo plantio de eucalipto, que seria usado como matéria-prima. A ação realizada pela empresa A4 pode ser considerada como desmatamento, ainda que ela tenha reposto a vegetação? Justifique a sua resposta. E aí, o que vocês acham? É desmatamento ou não? Darei um tempo para que vocês respondam que a gente possa continuar. Bem, aqui estamos nós para dizer que sim, a empresa A4 desmatou a região em que ela se instalou. Ah, professor, mas eles fizeram plantio de eucalipto também. Pessoal, isso também é verdade, claro. No entanto, o que caracterizou o desmatamento nessa situação foi a remoção da vegetação nativa, Quando você faz a substituição desse tipo, você está removendo a biodiversidade local. Tanto a vegetal quanto dos animais que viviam ali, porque eles não vão morar no eucalipto depois. Se você tirou as árvores onde eles moravam, muitas frutíferas das quais eles se alimentavam, o eucalipto não vai ter o mesmo efeito para eles. Ok? E para piorar, você está substituindo uma biodiversidade grande, vegetal, por uma monocultura, que é o plantio de uma espécie só, que no caso é o eucalipto. Para fins comerciais, é claro que funciona muito bem, já que a A4 vai usar o eucalipto como matéria-prima para produzir papel e celulose, mas a gente não pode pensar só na questão econômica. A gente tem que pensar na questão ambiental também, e nesse sentido, houve um prejuízo muito grande. Com isso, a nossa aula está chegando ao fim, mas antes a gente precisa relembrar o que aprendeu, E hoje a gente aprendeu, por exemplo,
que a agricultura de subsistência é praticada pelos pequenos produtores para o sustento próprio, enquanto a agricultura comercial é destinada ao mercado interno, mas principalmente ao externo. A gente aprendeu também que as principais causas do desmatamento são as economias em expansão. Agricultura, pecuária, a mineração também, certo? E aí a gente tem a construção de usinas hidrelétricas e expansão das cidades. Também vimos que o avanço da fronteira agrícola, ele representa uma ameaça às áreas de floresta, causando impactos ambientais diretos e indiretos aos solos, aos rios e à qualidade do ar também. Por fim, nós vimos que posturas diferentes podem e devem ser adotadas para que o desmatamento seja cessado e amenizado, se não for possível cessar. A gente sabe que é complicado, mas amenizar é uma opção e deve ser tentada. E passa por práticas sustentáveis, políticas públicas, fiscalização, além de estímulo ao consumo de produtos vindos da agricultura familiar. E como eu perguntei no início, você consegue notar as mudanças que a urbanização trouxe para a região em que você vive? Foram mudanças para melhor, para pior? Conta pra gente. Envie o seu relato aqui pelo nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do celular para ele, fazer um vídeo contando alguma entrevista com alguém que mora na região há muito tempo, enviando fotos do antes, do depois. A gente quer saber a sua história, quer saber a história da sua região. E é isso, ok, estudantes? Agronegócio, desmatamento e sustentabilidade foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha trazido conscientização para todo mundo, e que vocês tenham gostado. Precisamos muito disso. Não esqueça de registrar sua presença se você não fez ainda. Câmera do celular no QR Code que está aqui na tela. E eu espero ver vocês na próxima aula. Fiquem de olho na nossa programação, bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.